Nós vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Êxodo, no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 1 até o 6, diz assim: Moisés cuidava das ovelhas, das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sina, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, por este tempo tão precioso que o Senhor nos oferece aqui na tua casa. Por cada vida, Senhor, que está aqui presente neste templo, por cada vida que está acompanhando esta reunião de outros lugares, aonde, Senhor, esta reunião puder alcançar, que a bênção do Senhor esteja sobre todas as pessoas que nos assistem, que participam, Senhor, deste momento, desta reunião. E que o Teu Espírito Santo use, Senhor, a minha vida segundo a Tua vontade, para transmitir a Tua palavra a todos nós. Meu Deus, e que esta palavra, assim como ela já tem produzido no meu coração, na minha mente, Senhor, é um efeito poderoso da parte do Teu Espírito Santo. Que este efeito, Senhor, também possa tocar cada vida neste momento e que nós possamos ser restaurados por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu sei que esta não é a primeira vez que eu vou falar sobre Moisés. Também não vai ser a última. Eu quero falar um pouco hoje sobre algumas qualidades que podemos observar na vida de Moisés, logo no início do seu chamado, quando Deus o escolheu para libertar e conduzir o povo de Israel durante 40 anos pelo deserto. Todos nós sabemos que Moisés era uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde e também comprometida com a missão que Deus lhe deu. E Moisés, ele tem que lidar com esta tarefa que o Senhor lhe deu. E eu penso que não foi uma tarefa muito fácil, porque Moisés teve que lidar com um povo que durante mais de 4 séculos esteve sob um regime de escravidão e agora estavam sendo conduzidos para uma terra onde seria constituído a nação de Israel. Eu vejo como sendo muito importante a gente estudar características, qualidades dos heróis da fé. Quando você lê lá no livro de Hebreus, e você tem ali uma galeria de homens e mulheres que marcaram o seu tempo, a sua geração, que fizeram a vontade do Senhor, eu acho importante estudar as qualidades destes heróis da Bíblia, porque a gente aprende boas lições e aprendemos muito sobre o que é a vontade de Deus, como que ela se manifesta, como que ela opera na vida de cada pessoa. Alguém pode até pensar assim, pastor, não seria mais fácil falar
de alguém no nosso mundo contemporâneo que ainda esteja vivo. Talvez fosse, mas o problema é que quem está vivo ainda não terminou a história, né? E quando a gente fala dos heróis da fé, nós estamos falando de pessoas que viveram as suas fases da vida. Alguns tiveram êxito por um tempo, depois fracassaram, outros fracassaram no início e depois lograram êxito no final. Mas o interessante é que quando esses personagens eles cumpriram o seu tempo aqui na Terra, eles deixaram um legado. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E uma das coisas que, quando eu olho para a história de Moisés, eu fico pensando que é muito difícil para nós imaginarmos um líder, né, como Moisés em nosso tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando de um homem velho. Eu não estou falando de um jovem com seus 20 e poucos anos de idade que ouviu a voz de Deus e cheio de virilidade, né? Vitalidade, saiu por aí para se aventurar pela fé e fazer algo extraordinário. Não, eu estou falando de um homem velho, um homem com 80 anos de idade, que era acompanhado pelo seu irmão um pouco mais velho ainda, porque Arão tinha 83 anos. Então Deus chama dois velhinhos e coloca, né, este homem, Moisés, para liderar, para libertar esse povo que estava sob o regime de escravidão. Quando a gente olha para esta cena, fica difícil de imaginar alguém com 80 anos que tenha disposição, como teve Moisés, para fazer o que ele fez. Eu acho isso extraordinário. Então eu quero falar um pouco para os irmãos sobre algumas qualidades de Moisés, ou algumas características que a gente identifica em Moisés nesse início do seu chamado. Eu poderia também fazer uma pregação aqui para falar só sobre as falhas de Moisés, porque houve muitas também. Poderia fazer uma pregação aqui para falar só sobre as conquistas de Moisés, mas hoje eu quero falar um pouco sobre algumas qualidades que ele desenvolveu, que ele revelou, né, logo no início do seu chamado e que fez toda a diferença. E a primeira delas, que é uma das que mais me chama a atenção, é que Moisés, ele vivia uma vida tranquila e segura. Todo ser humano, principalmente se ele for brasileiro, ele pensa em chegar na velhice, aposentado, ganhando bem e vivendo bem. É assim ou não é? Para poder curtir a vida. Moisés estava nesse estágio. Moisés morava na casa do sogro, todo dia de manhã tinha leite de cabra para tomar, não, olha só que coisa boa, comida natural, sempre fazendo a mesma coisa, uma vida tranquila e segura. Eu diria que Moisés estava vivendo na sua zona de conforto. E quem não quer viver numa zona de conforto? Quem não quer deitar, dormir, acordar e saber que tudo está certinho, que nada vai dar errado, que se você tiver algum problema, você tem saldo na conta bancária para pagar qualquer problema, para resolver qualquer coisa. Se você decide passear, você não tem que ficar vendo na agenda o dia que vai ter dinheiro, o dia que vai poder ir, não. Você vai porque você é livre. Todo mundo quer viver na zona de conforto. Mas acontece que Deus chama Moisés exatamente neste momento que ele está vivendo nesta zona de conforto e o convida para ir mais longe. E é isto que me chama a atenção, porque nesse encontro que Moisés teve com Deus, o conforto acabou. Ele teve que renunciar o sossego para viver uma grande aventura pela fé. Ou seja, quando eu olho para a vida de Moisés, eu me pergunto, será que você teria coragem de largar tudo e sair da sua zona de conforto, se é que você está numa zona de conforto,
para se aventurar em fazer algo novo, diferente, sem ter certeza, sem ter provas de que vai dar certo? Você teria coragem de fazer isso? Moisés teve essa coragem, e isto me chama a atenção, porque, como eu disse, não estou falando de um jovem aventureiro. Eu estou falando de um homem já experiente, de um homem já cansado de dias, mas que encontra neste chamado, neste encontro que ele tem com Deus, uma oportunidade de viver uma grande aventura na sua vida. Do outro lado estava o povo de Israel, o povo que estava gemendo, o povo que estava chorando, o povo que estava pedindo por um libertador. Mas imaginem vocês, quando chega o libertador no Egito, não era um jovem príncipe valente e forte, era dois velhinhos com 80 e 83 anos. Então Moisés, ele é um exemplo de alguém que acredita em Deus, de alguém que não se acomoda, de alguém que não quer partir desta vida sem ter a oportunidade de viver algo extraordinário. Não que Moisés já não tivesse vivido, ele viveu. Não vou falar do passado de Moisés, mas ele esteve no palácio, ele viveu um tempo como príncipe, depois vive um tempo como perseguido por Faraó, injustiçado, um tempo nas montanhas. Moisés é o cara que viveu muitas aventuras na sua vida, mas a melhor aventura ainda estava para acontecer. Uma palavra para alguém aqui nesta noite. Deus te convida para sair da zona de conforto e ir além. Ir aonde Deus deseja, presta atenção nisso, ir aonde Deus te deseja colocar para fazer o que ninguém fez e conquistar o que ninguém foi capaz de conquistar. Você crê nessa palavra? É para alguém aqui. Ir além, ter coragem para sair da zona de conforto e não olhar para trás. É o que Jesus ensinou lá em Lucas 9:62. Ele diz assim: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Queridos, o teu passado já não importa mais. Deus está escrevendo um futuro novo para a tua vida. E nesse futuro que está diante de você estão as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas para alcançar estas bênçãos, você precisa se levantar e sair da zona de conforto e dizer: Senhor, estou pronto. Você precisa ser como a água que corre livremente, que não fica parada e que por onde ela passa, a vegetação floresce, ou seja, as coisas boas acontecem, os frutos aparecem. Então seja como uma água corrente e deixa Deus te conduzir. A segunda característica de Moisés tem muita relação com a primeira, porque Moisés ele quebrou uma rotina. Ele saiu de um estado de estagnação, que isso significa fazer sempre a mesma coisa. Então ele deixa de fazer a mesma coisa para fazer algo novo que Deus queria que ele fizesse. Esse é um princípio bíblico que Jesus ensinou lá na oração sacerdotal. Quando você lê a oração, aliás, a oração dominical, onde Jesus fala assim: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus estava ensinando para os seus discípulos ali que eles precisavam estar dispostos todo dia a quebrar a rotina, sair da mesmice para viver a vontade de Deus na sua vida. Então o crente deve sempre se lembrar que ele é um instrumento
de Deus para cumprir a vontade de Deus. Alguma vez você parou para pensar sobre quantas oportunidades se perdem na vida por causa da estagnação? Alguma vez você já parou para pensar quantas oportunidades bateram na sua porta? E aí você falou assim, não, eu prefiro continuar fazendo a mesma coisa. Foi o que aconteceu com um povo que foi habitar numa região chamada Sinar, lá em Gênesis capítulo 11. Quem é esse povo? Talvez você não vai lembrar deles, mas se eu falar Torre de Babel, todo mundo vai lembrar. Olha só o que aconteceu. Essa palavra, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei, uau, isso aqui é para mim também, gente. Não sei se é para você. Mas olha o que o texto diz. O povo falava a mesma língua, usavam sempre as mesmas palavras, não tinha inovação. Sempre as mesmas palavras, a mesma língua. E para complicar mais ainda, eles decidiram construir uma torre, porque não queriam sair do lugar. O texto diz assim, eles queriam ficar juntos para sempre e não se espalhar. Então vão ficar todo mundo aqui estagnado. Vamos ficar todo mundo junto aqui, fazendo a mesma coisa. Os nossos filhos virão, vão falar as mesmas palavras. Os nossos netos virão, vão continuar falando as mesmas palavras, fazendo as mesmas coisas de sempre. Aí olha o que me chamou a atenção aqui, o versículo 7 e 8. Olha o que Deus disse. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam. Essa palavra me chamou a atenção. Você já viu isso? Deus dizendo aqui, olha, vamos descer e atrapalhar. Você gosta quando você está fazendo uma coisa e alguém atrapalha? Foi o que Deus disse. Está todo mundo, não, vamos ficar aqui, tal, deixa. Vamos descer e atrapalhar a língua deles, que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Versículo 8, assim o Senhor os espalhou. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que Deus não gosta da mesmice. Deus não gosta da estagnação. Deus não gosta que a sua igreja, que você seja mecânico, a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa. Às vezes Deus espalha. Olha o que a palavra para a tua vida nessa noite. Às vezes Deus espalha e atrapalha para ver se você cresce. Você entendeu? Eu vou repetir de novo, porque isso é muito sério. Às vezes Deus, ele atrapalha. Às vezes Deus espalha para ver se você cresce. Em outras ocasiões, sabe o que Deus faz? Deus permite que você enfrente, por exemplo, uma fornalha de fogo ardente. Está na Bíblia. Vou pegar exemplos bíblicos. Deus permite que você vá para um covil de leões. Deus permite que exércitos se levantem contra você apenas para te tirar da mesmice. Ou seja, se alguma coisa, se a tua vida, nesse momento, está vivendo sob efeito de alguma bomba, de alguma explosão, de alguma coisa que está balançando as tuas estruturas, é Deus trabalhando para ver se você se move. Para ver se você faz alguma coisa diferente. Você já imaginou a Terra vivendo sempre a mesma estação, nós aqui? Inverno, 12 meses de inverno, 1 ano, 2 anos, 100 anos, inverno a vida toda, seria horrível. Nós iríamos nos congelar. A gente ia morrer. Por isso que existem as estações. Por isso que de vez em quando, a gente vive primavera, vive outono, vive verão. As estações que se intercalam como consequência da rotação da Terra, porque tudo é movimento. A vida é movimento. Você nasce, você cresce, você não fica bebê para sempre. Você se torna jovem, adulto e depois fica velho e morre. Porque tudo é movimento.
E a estagnação é algo comum que paralisa famílias, paralisa a vida profissional, trabalho, relacionamentos. Tem gente que não faz uma nova amizade e tem 10 anos, 15 anos. É que eu não gosto de fazer novas amizades. Movimento. Senão daqui a pouco morre todo mundo, você fica sozinho. E até na igreja a estagnação atrapalha. A gente precisa então romper a mesmice como Moisés, que estava estagnado, que estava ali vivendo todo dia o mesmo processo, a mesma rotina. Eu não estou dizendo para você trocar de família, de marido, de esposa. Não estou falando para você sair dessa reunião e querer trocar de igreja ou trocar de trabalho. Não é isso, mas é para você começar a enxergar novas maneiras de fazer as coisas. E permitir que Deus te mostre novos modelos para a tua vida, que vai te ensinar a fazer outras coisas de maneira diferente, que vão trazer mais resultados para a tua vida. Ou seja, Deus está chamando a sua igreja, chamando você, me chamando, para quebrarmos os nossos padrões de rotina. Quebrar os nossos padrões comportamentais dos anos 80. Isso para mim, né? E ousar fazer alguma coisa nova, diferente. Não ser um crente monótono na casa de Deus, mas ser um canal da graça de Deus, para viver uma nova história incrível na tua vida que você ainda não viveu. É preciso quebrar a rotina. É preciso sair do estado de estagnação. Terceiro, é que Moisés ele era um sujeito ousado, que se arriscou diante do desconhecido. Eu penso que a maioria das pessoas tem medo do desconhecido. É assim ou não é? Tem medo. Tudo que é desconhecido, que é obscuro, causa apreensão, causa medo. E tem gente que foge quando tem uma situação nova para resolver, quando está diante de um desconhecido. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, versículo 3. Moisés viu lá o espinheiro pegando fogo e aí ele pensou, que coisa esquisita. Por que o espinheiro não se queima? Já sei. Vou sair correndo daqui que esse negócio é perigoso. Não. O que Moisés fez? Vou chegar mais perto. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite que você precisa parar de ter medo do desconhecido. Se aventure, chegue mais perto. Moisés não teve medo, sabe, daquilo. É uma coisa bizarra você imaginar ali uma planta queimando e de onde que vem, o que está acontecendo. Aquilo era estranho para ele. Eu estava lembrando de um ditado, talvez alguns aqui já tenham ouvido esse ditado, mas eu vou explicar para os mais jovens que nunca ouviram. Minha mãe sempre dizia assim, quem não arrisca não petisca. Bom, o que significa quem não arrisca, não petisca? Quem não é ousado, quem não age, quem tem medo de correr risco, perde a oportunidade de alcançar coisas novas. Se você não arriscar, né, se você não tiver coragem de enfrentar, de conhecer o desconhecido, você nunca vai viver algo novo na tua vida. Aí alguém vai dizer, pastor, mas você está citando um ditado popular, onde está isso na Bíblia? Pois eu vou te dizer que esse ditado tem fundamento na Bíblia. E quem ensinou isso foi Jesus. Porque ele falou que no reino de Deus a gente precisa ser ousado. 2 exemplos aí em Mateus capítulo 13. Primeiro, versículo 44. Jesus falou assim, o reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Não, tinha um tesouro lá escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo e fica feliz. Até aí tudo bem. Ele viu lá um tesouro escondido, ele achou interessante, ficou feliz, falou, deixa aí, né? Quem sabe uma hora eu consigo vir aqui e resgatar. Só que não foi isso.
Jesus disse que ele foi e vendeu tudo o que tinha. Ou seja, olha a loucura que o sujeito fez. Ele deixou o tesouro lá, saiu, foi, vendeu tudo o que tinha. Já imaginou se alguém pegasse o tesouro? Se alguém descobrisse, se alguém comprasse antes dele? Mas ele corre o risco de vender tudo, de abrir mão de tudo que ele tinha, e diz, depois ele volta e compra. Não um tesouro, ele compra o campo. Isso é coragem ou não é? Isso é correr risco ou não é? Segundo, o reino dos céus também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Aí ele encontra uma pérola que é de grande valor. O que ele faz? Ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Eu te pergunto, você teria coragem de abrir mão de tudo para poder correr o risco de se aventurar na fé e viver algo novo e extraordinário de Deus na tua vida? Deus está sempre convidando pessoas que se deixem ser surpreendidas por Ele, através daquilo que Deus pode fazer na vida delas. Deus pode te surpreender. Mas para isso precisa estar disposto a correr o risco, como Moisés. Moisés, ele vê a sarça ali queimando, o espinheiro queimando, e ele fala, isso é esquisito, isso é bizarro. Mas ao invés de correr e fugir, ele fala, eu vou chegar mais perto para ver o que é isto. Ei, não saia correndo quando você estiver diante de uma situação que você não compreende. Quando você estiver diante do desconhecido, de algo que você não sabe explicar. Confie em Deus e descubra o que Ele quer te ensinar, o que Ele quer te revelar através do desconhecido. Quarto, qualidade de Moisés que chama atenção, é que Moisés, ele não se surpreende quando Deus o chama pelo nome. Porque quando ele se aproxima daquele local para ver o que estava acontecendo, o verso 4 diz que Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, ou seja, Deus olha e fala, esse sujeito é corajoso. Esse sujeito não tem medo de se queimar. E aí Deus chama Moisés no meio do espinheiro, imagine a cena, o negócio queimando e de repente no meio do fogo você ouve a voz. Moisés, Moisés. E se fosse, deixa eu ver alguém aqui, Rita. E se fosse Ronaldo, o que você faria? Quando Moisés ouve, ele diz assim, estou aqui. Quem é que está falando? Ou seja, Moisés não se surpreende diante do desconhecido, quando ele ouve a voz de Deus, mesmo sem saber que era Deus. Porque aqui Moisés não sabe ainda que é Deus que está falando com ele, mas ele é curioso, ele é ousado, corre o risco de se queimar e não se surpreende ao ser chamado pelo nome. Queridos, vejam bem, duas reações que podem acontecer quando alguém, por exemplo, se você recebe uma ligação de alguém, vamos imaginar isso. Alguém te ligou, número desconhecido, como é que você atende? Alô, Paulo, tudo jóia aí? É assim que se atende? Não. Quem é? Quem fala? Com quem quer falar? Você não sabe quem é. Mas se alguém conhecido te ligar, como é que você atende? Oi, fulano, tudo bem? Estava aqui pensando em você, estava nada, mas estava aqui pensando em você agora, que coisa, que cristocidência, que maravilha, tal. Você abre o coração porque você sabe com quem você está falando. Sabe o que a gente aprende com Moisés? Moisés, ele representa a pessoa que tem comunhão com Deus e que não se surpreende quando ouve Deus chamar o seu nome. Porque mesmo Moisés, ainda não sabendo, ele não sabia, mas ele tinha essa comunhão, porque ele fazia parte do chamado de Deus, do povo de Deus. Então Moisés, ele não tem medo. E é o que acontece com o crente quando ele ouve
A voz de Deus, ele sabe que é Deus que está falando com ele. Não precisa ninguém ficar dizendo Deus está falando com você, porque ele sabe que Deus está falando. Ele identifica a voz de Deus na pregação, no louvor, numa palavra que um irmão lhe entrega durante a reunião, e independente do meio que Deus usa. Você consegue identificar a voz de Deus quando Deus está falando contigo? Jesus falou assim que as suas ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Quando alguém te diz alguma palavra e você sabe que aquela palavra foi direcionada por Deus, você age como Moisés: Senhor, pode falar, estou ouvindo. Em quinto lugar, Moisés aceita a vontade de Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa. Aceite a vontade de Deus para a tua vida, mesmo que você tenha idade avançada. A gente tem um irmão que saiu daqui da igreja há alguns anos atrás. Esse irmão, ele é um pouco mais velhinho do que eu, então ele está com 60 anos agora. E às vezes eu fico olhando as imagens dele e curtindo os posts do irmão, fazendo missões na selva do meio dos índios. E eu penso, isso não é para mim. Mas o irmão nessa idade, doente como era, ele não teve medo e aceitou o chamado de se aventurar em um mundo estranho, pregando o evangelho para os índios. Aceite a vontade de Deus, mesmo que a tua idade já esteja avançada. Vejam bem, quando Deus escolhe alguém, Deus não olha a idade. Deus não olha, não fique imaginando isso. Deus só vai chamar os mais jovens. Deus só vai chamar os mais velhos. Não, Deus vai chamar jovens, Deus vai chamar criança, Deus pode chamar adultos de qualquer idade, mesmo você já de muita idade. Versículo 29 de Êxodo 4 diz assim que Moisés e Arão, Moisés 80, Arão 83, foram para o Egito, ouviram a voz de Deus. Ou seja, quando Deus faz um chamado, Deus dá também as ferramentas necessárias para que você possa fazer a vontade de Deus. É claro que Moisés, naquela altura da vida, como também você, dependendo da sua idade, da sua condição física, Deus vai propiciar todos os meios para que você possa fazer a vontade de Deus. Moisés até tentou no começo, como muitos de nós faz, ele apresentou algumas desculpas. Olha só, eu marquei aqui algumas desculpas de Moisés. Talvez seja a desculpa de alguém aqui nesta noite. Primeiro, Senhor, o que vão pensar de mim? Já estou velho. Quando o pessoal vem eu chegando lá e falar, eu vim libertar vocês, eu vou dizer, mas você? É Moisés dizendo para Deus, o que vão pensar de mim? Segundo, eu falo em nome de quem mesmo? Tudo bem, eu vou, mas e quando eu chegar lá? E aí vão perguntar, você está falando em nome de quem? Eu falo em nome de quem? Vão dizer que sou mentiroso. Vão dizer que Deus não falou comigo. Senhor, a minha autoestima está muito baixa. É Moisés falando para Deus aqui. Vão pedir uma prova que confirme o meu chamado. Isso aqui acontece geralmente quando alguém jovem é chamado. Que experiência que você tem, né? O que você sabe? Jovem, como eu sofri quando era jovem, chamado por Deus para pastorear. As pessoas olhavam e falavam, mas você é muito novo ainda. Vão pedir uma prova. Senhor, não sou um bom orador. Essa é a desculpa que mais se ouve. Não sei falar, Senhor. Vão lembrar do meu pecado passado. Quando eu chegar lá, alguém vai apontar o dedo e vai dizer, eu te conheço. Preciso falar com a família. São algumas das desculpas que Moisés tentou dar. Mas para todas as desculpas de Moisés, Deus tinha uma resposta. Para todas as suas desculpas, Deus sempre tem uma resposta. Porque Deus quer que você aceite a sua vontade. Deus quer que você realize uma grande missão, quem sabe a última missão, como aconteceu com Moisés, a última missão da sua vida.
Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você não vai morrer no deserto. Você não vai perecer aqui no meio dos cabritos, das ovelhas, no mundo desconhecido. Você ainda tem um tempo, e eu quero te usar nesse tempo que falta na tua vida, para você fazer algo que vai marcar gerações e épocas. E o que Moisés fez em 40 anos de vida, marcou não só aquela geração, tem marcado as gerações do mundo atual. Então escute isso, quando Deus te chama, Deus pode estar preparando, promovendo algo grande e extraordinário para fazer na sua vida. Creia, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e Deus vai dar tudo aquilo que é necessário para que você possa fazer aquilo que Ele está te pedindo. Sexta-feira, na oração, num espírito de concordância, de unidade, de sintonia, de tudo. Uma das palavras ditas é que Deus, Ele opera em nós segundo o seu modo de agir, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus para cumprir o seu propósito. Esta é a certeza que nós precisamos ter. É a certeza que Deus deu para Moisés. Deus capacita Moisés. 3 coisas apenas que eu vou falar que Deus deu para Moisés, que mudou a sua história durante o tempo em que ele serviu ao povo. Primeiro, Deus fez do cajado de Moisés um instrumento de comprovação do seu chamado para liderar o povo. Cajado de Moisés virou um cetro nas mãos de um rei. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 17, Deus disse para ele assim: leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Deixa eu te perguntar nesta noite, o que seria o cajado nas tuas mãos? O que seria o cajado? O dom que Deus te deu? A habilidade que Deus te deu? Aquilo que você aprendeu do Senhor, então pegue isto, que Deus te deu, a habilidade, o dom, a capacidade, e faça daquilo que Deus te deu milagres, faça coisas grandes. Segundo, Deus garantiu que Moisés não estaria só quando ele estivesse diante de Faraó. Senhor, quando eu chegar lá, eu falo em nome de quem? Moisés, não se preocupa, eu vou estar do teu lado. Terceiro, Deus garantiu que ajudaria Moisés em sua falha pessoal. Porque Moisés disse para Deus: Senhor, eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. E o Senhor disse para ele: não se preocupe, Moisés, fui eu que fiz a tua boca. Então eu vou te dar palavras certas para você falar. Mas só para você não ter dúvidas, eu ainda vou mandar o teu irmão junto. E se em algum momento a tua fraqueza for maior do que a coragem para falar, não se preocupe, fala para Arão que Arão fala no teu nome. Ou seja, Deus sempre nos propicia instrumentos, condições para que possamos fazer aquilo que Ele quer. Em sexto lugar, Moisés era um sujeito humilde, que confiou na proteção de Deus. Versículo 5 diz assim, que quando Moisés ouve a voz de Deus, Deus diz para ele: Moisés, tire as sandálias, o lugar que você está é um lugar santo. Moisés não titubeou em tirar as sandálias. Ele mostrou naquele momento que ele era uma pessoa humilde, disposta a fazer o que a voz estava lhe dizendo. Um bom crente também é sempre humilde. Tirar sandálias significa renunciar à sua proteção pessoal para confiar somente na proteção de Deus. Você já imaginou isso? Moisés está chegando perto de um negócio que está queimando. E aí Deus fala: tira a sandália. Olha, eu não sei, talvez a gente ia dizer assim: Senhor, se eu tirar a sandália, meus pés vão se queimar.
Não seria o caso de colocar mais uma sandália? Então, quando Moisés tira a sandália, primeiro ele demonstra humildade, porque ele obedece. E segundo, ele renuncia à sua proteção. E ele deixa os seus pés sob a proteção de Deus, ou seja, Moisés não ficou com medo, porque ele confiou que os seus pés estariam protegidos por aquele que o estava chamando. Irmão, irmã, confie no Senhor. Quantas pessoas que quando ouvem a voz de Deus, temem renunciar à sua própria proteção. Quantas pessoas que quando ouvem a voz de Deus, preferem continuar calçados, com seus pés firmados na sua autoconfiança, nos seus recursos, nas suas influências, amizades. Não são humildes para aceitar o convite de Deus, de tirar a sua sandália e se oferecer para estar sob a proteção de Deus. Vocês conhecem a passagem do jovem rico. Ele tinha boas intenções, ele queria seguir Jesus, mas os pés daquele jovem estavam calçados em quê? Na riqueza pessoal. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu faço tudo, mas eu não abro mão da minha proteção, eu não abro mão dos meus recursos, não abro mão da minha riqueza. E o que Jesus disse para ele? Se você quer entrar no reino dos céus, você precisa abrir mão. Abre mão daquilo que você acha que te protege e vem e me segue. E eu vou te dar um tesouro maior ainda, ou seja, eu vou te dar uma proteção que vai ser maior ainda do que essa que você acha que tem. Mas infelizmente, o jovem não estava disposto a abrir mão. Jesus diz em Mateus 19, 29, todos que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, e terras, propriedades, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Moisés foi humilde, porque ele confiou na proteção de Deus. Eu te pergunto desta noite, você confia na proteção de Deus para a sua vida? Se ele disser para você fazer algo que exija de você ter que renunciar a algo que você acha que te dá segurança, você faria isso? Em último lugar, Moisés, ele descobriu a sabedoria. Sabe como Moisés descobriu a sabedoria? Temendo a Deus. Versículo 6, Deus se apresenta para ele e fala assim: eu sou Deus dos seus antepassados. Quando Moisés ouve esta palavra, diz assim que aí Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ou seja, Moisés era um homem temente a Deus. A palavra temer a Deus, no hebraico, tem uma expressão no hebraico. Se eu falar a expressão errada, gente, eu não sou judeu, eu não tenho obrigação de falar em hebraico. Mas a palavra é mais ou menos assim, irá, que é Y-I-R apóstrofo H, irá, que significa um temor mais reverencial, associado à autoridade, poder e santidade. Ou seja, o temor que Moisés tem de Deus não é um temor de pavor, de medo, no sentido de, não, quem é este? Não, mas é de respeito, de reverência. Ou seja, Moisés não estava em pânico, mas ele teve respeito, reverência por quem Deus é. Eu estou quase terminando essa palavra. Camille, se quiser já fique aqui. Mas uma palavra para os pais. Eu estava meditando essa palavra e agora eu vou sair muito fora daquilo que eu estava falando para dizer uma palavra para vocês, pais. Uma palavra sobre como ensinar os seus filhos a temer a Deus. Os pais devem ter cuidado para não usar o nome de Deus em vão quando disciplinam seus filhos.
Por exemplo, o pai e a mãe jamais devem dizer para o seu filho: se você fizer tal coisa, Deus vai, pesar a mão em você. O pai e a mãe jamais devem dizer para o filho o seguinte: olha, se você fizer tal coisa, cuidado, hein? Deus vai cortar a tua língua. Ao invés de ensinar temor a Deus, está ensinando a criança a ter medo, pânico de Deus. O nome de Deus não deve ser usado para toda a igreja. O nome de Deus não deve ser usado como instrumento de tortura física ou psicológica sobre filhos ou pessoas, no sentido de amedrontá-los com punições. Ou você vai para a igreja ou você vai para o inferno, viu? Já estou vendo você queimando no inferno. Eu sinto até o cheiro do enxofre. O sujeito vem correndo. O cara falou o quê? Eu que não. Não é por medo. Imagine quantas pessoas que desenvolveram pânico por causa das ameaças que foram feitas a elas em nome de Deus. Eu poderia falar de mim na minha juventude, porque o negócio era estreito naquela época. Você soltar um pipa, Deus vai mandar um raio do céu que vai pegar na linha do teu pipa e você vai morrer eletrocutado. Gente, eu parei de soltar pipa. Depois de adulto, voltei. Quantas pessoas que desenvolveram pânico e quantas pessoas que estão dentro das igrejas que têm pânico. Não é temor a Deus, não. Tem pavor de Deus. Porque alguém lhe fez ameaça em nome de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é um pai sádico que tortura seus filhos para levá-las à obediência sob o domínio do medo. Deus é o nosso Pai celestial, e eu aprendo isso com Moisés. Deus é o nosso Pai celestial. E o temor de Deus, o temor que Moisés teve em relação a Deus, é uma capacidade que nós desenvolvemos dentro de nós de não querer ferir o coração de Deus com as nossas atitudes, por causa da sua bondade e santidade. Eu vou contar um exemplo bem simples para você entender. Eu tive uma mãe linda, preciosa, uma mãe que é um exemplo de mulher cristã. Quando eu era criança, eu vi as dificuldades que a minha mãe passava para criar meia dúzia de filhos. Eu acho que só a Michele sabe o que é isso aqui, né? Criar meia dúzia de filhos sozinha. Minha mãe criou meia dúzia. Gente, era terrível. Aí eu vi a minha mãe fazendo tudo aquilo e eu procurava obedecer. Meus irmãos estão aqui, sabem que eu era chegadinho da mãe, né? Protegido da mãe, da mamãe. Eu procurava fazer tudo certinho. Sabe por quê? Não é porque eu tinha medo da minha mãe, não, porque a baixinha era brava. E quando pegavam uma vara, ia para cima, mas eu nunca precisei apanhar, só os outros que apanhavam. É assim, não é? Eu não apanhava. Aí, por que ele não apanha? Porque eu não sou bobo. Eu estou vendo que a mãe, tadinha, está sofrendo. E eu vi aquilo e obedecia. Não é porque eu tinha medo da minha mãe, é porque, na verdade, eu reconheci o amor que a minha mãe tinha, o cuidado que ela tinha para criar os filhos, mesmo nas dificuldades. O que nós precisamos aprender, eu estou contando esse exemplo pessoal para a gente poder entender como deve ser a nossa relação com Deus. A gente deve temer a Deus por causa da bondade dEle, por causa da santidade dEle, por causa do amor que Deus tem por nós, quando Ele entrega o seu próprio Filho para morrer por nossa culpa, para nos dar uma chance de remissão, gente. É por isso que nós devemos temer, respeitar, adorar, reverenciar, nos prostrar diante desse Deus e dizer assim: Deus, o que o Senhor pedir, estou dentro. Não é por medo, gente. O nosso temor é de não ferir o coração de Deus
de não magoar o nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, 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 que nos dá tudo o que nós precisamos. Então nós tememos a Deus, porque Ele é um Pai que cuida dos filhos, e não porque Ele é um Pai que tortura os filhos. Que nós possamos aprender com Moisés, que Deus deve ser reverenciado. Quando Deus diz para Moisés: eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para, Senhor, peraí, deixa eu me cobrir. Eu estou diante do Deus que cuidou do meu pai, do Deus que cuidou do meu avô, do Deus que cuidou das gerações de Moisés, aliás, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que trouxe José para o Egito, que proveu para o povo alimento em tempo de crise. Não, esse Deus é grande demais, Ele merece ser adorado. E aí eu te pergunto, qual é o teu temor a Deus? Pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na sua vida? Ou você é um crente que vive em pânico, com medo do dedo de Deus? Salmo 111, 10. Por favor, se coloque em pé. Moisés era sábio. Tão sábio que ele desenvolveu a habilidade de poder falar com Deus, de receber de Deus coisas que nenhum outro homem pôde receber. Moisés ele desenvolveu uma comunhão tão profunda com Deus, porque ele era sábio, temia o Senhor, que ele fez Deus mudar de ideia para não destruir o povo. Ele falou: Senhor, não faz isso não, se o Senhor for destruir eles, então me coloca também aí na lista. Porque ele sabia o Deus que ele tinha. Você quer ser sábio? Salmo 111, 10. É preciso primeiro temer a Deus. Respeite o Deus que você serve. Ame o Deus que você serve. Procure agradar o Deus que você serve. Viva uma vida em santidade que agrade este Deus. Eu gostaria que você neste momento pudesse orar conosco. Que você pudesse, enquanto a Camille canta uma canção ao Senhor, aproveitar esse tempo de louvor, para que você adore ao Senhor e fale com Deus, e diga ao Senhor o que você precisa. Não tenha vergonha. Se Deus está te chamando para sair da zona de conforto, diga: Senhor, eu preciso. Mas está difícil, então não tem problema, Deus vai virar o teu barco. Uau! Deus vai virar o teu barco para ver se você pula na água. Deus vai quebrar as suas rotinas. Vai mudar tudo na tua casa, no teu trabalho, na tua vida pessoal. E você vai falar: meu Deus, que loucura é esta? Não é loucura, é Deus trabalhando, quebrando a rotina para você se movimentar. Se arrisque. Se Deus colocar diante de você um desconhecido, não tenha medo, porque o Senhor está contigo e Ele te chama pelo teu nome. Aceite a vontade de Deus. Talvez você não seja como Moisés, você não tem 80 anos, mas você é adolescente, você é criança ainda, e você fala: Senhor, sou muito novinho, muito novinha para essas coisas. Aceite a vontade de Deus. Seja humilde. Não confie na sua proteção, tire as sandálias e deixa Deus te guiar. Tema Deus, seja sábio.